Existem regiões no nosso planeta que parecem funcionar sob leis diferentes, lugares que não aceitam a presença humana. Nas profundezas das Montanhas Verdes de Vermont, nos Estados Unidos, existe um desses locais. Entre 1945 e 1950, uma área conhecida como o Triângulo de Bennington tornou-se o cenário de um dos mistérios mais perturbadores da história americana. Pessoas de diferentes idades e históricos entraram na floresta e simplesmente deixaram de existir. Sem pegadas, sem corpos, sem explicação. Hoje, no Destino Proibido, vamos desbravar a montanha Glastonbury, um lugar que os povos nativos evitavam por milênios e que a ciência moderna prefere ignorar. O que acontece quando a natureza decide apagar a sua existência? Tudo começa em novembro de 1945. Midi Rivers era um guia experiente de 74 anos. Um homem que conhecia cada trilha e cada perigo daquela região como a palma da sua mão. Ele liderava um grupo de 4 caçadores quando, em certo ponto da trilha, decidiu se adiantar apenas alguns metros. Era uma manobra comum, algo que ele já tinha feito centenas de vezes. Foi uma questão de segundos. Quando o grupo de caçadores dobrou a curva onde Midi deveria estar, encontraram apenas o silêncio e o vento frio da montanha. Ele não estava lá. A busca começou imediatamente. O exército foi chamado. Centenas de voluntários vasculharam a área por semanas, metro por metro. A única coisa que encontraram foi um único cartucho de espingarda em um riacho. Não fazia sentido. Um guia experiente não se perderia ali. Ele não caiu, não foi atacado por animais selvagens. Não havia sinais de luta, não havia pistas. Midi Rivers simplesmente não estava mais lá. Ele evaporou. 1 ano depois, o Triângulo faria sua próxima vítima. Em 1º de dezembro de 1946, Paula Weldon, uma jovem estudante de 18 anos do Bennington College, decidiu fazer uma caminhada na famosa Long Trail. Ela era uma garota cheia de vida, e aquele era apenas um passeio para clarear as ideias. Paula estava vestida com um casaco vermelho brilhante, uma cor impossível de não ser vista contra a vegetação de inverno e a neve que começava a cair. Ela não estava sozinha na trilha. Um casal de idosos caminhava cerca de 100 metros atrás dela. Eles a viram claramente, seu casaco vermelho destacando-se na paisagem cinzenta. Eles a observaram entrar em uma curva da trilha. Quando eles chegaram ao mesmo ponto, menos de 1 minuto depois, Paula tinha sumido. Não havia pegadas para fora da trilha. Não havia marcas de luta na neve. Não havia gritos. O FBI foi acionado. Uma recompensa enorme foi oferecida. Mas o casaco vermelho de Paula nunca mais foi avistado. O caso chocou tanto o país que forçou o estado de Vermont a criar sua própria polícia estadual. Tamanha a impotência das autoridades diante do mistério da montanha. Mas o caso mais bizarro, aquele que desafia qualquer lógica, aconteceu 3 anos depois, em 1949. James Tedford, um veterano de guerra de 68 anos, estava em um ônibus lotado, voltando para sua casa em Bennington após visitar parentes. Ele era um passageiro entre outros 14. Testemunhas confirmaram que o viram em seu assento, dormindo, enquanto o ônibus viajava pela estrada que corta a região do Triângulo. O ônibus não fez paradas não programadas entre a última vez que ele foi visto e o terminal de Bennington. Quando o ônibus finalmente estacionou e os passageiros começaram a descer, a poltrona de James estava vazia. Seus pertences continuavam no bagageiro acima e um mapa de ônibus estava aberto em seu assento vazio, como se ele tivesse acabado de consultá-lo. James Tedford desapareceu de dentro de um veículo em movimento, cercado por pessoas, no exato momento em que o ônibus cruzava as fronteiras do Triângulo de Bennington. É como se a própria geografia do lugar tivesse o poder de puxar as pessoas para fora da nossa realidade.
Esses não foram os únicos casos. Em 1950, Paul Jepson, um menino de 8 anos, desapareceu de uma caminhonete enquanto sua mãe cuidava dos porcos a poucos metros de distância. E poucas semanas depois, Frida Langer, uma caminhante experiente, também sumiu na mesma área. Seu corpo só sendo encontrado meses depois, em um local que já havia sido exaustivamente vasculhado. Então, o que está acontecendo nessa montanha? Para tentar entender, precisamos olhar para o passado. Os índios Abenaki evitavam a montanha Glastonbury muito antes dos europeus chegarem. Suas lendas falavam de um lugar sagrado e perigoso. Eles acreditavam que ali existia uma pedra que engole pessoas e que o vento no topo da montanha era amaldiçoado, soprando de 4 direções ao mesmo tempo, um fenômeno capaz de enlouquecer quem ficasse lá por muito tempo. As teorias modernas tentam encontrar uma explicação mais pé no chão. Seria possível que um assassino em série com habilidades de sobrevivência sobre-humanas estivesse agindo na região, capaz de se mover sem deixar rastros e de atacar em silêncio absoluto? Ou talvez a explicação seja ainda mais estranha. Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais sugerem que o Triângulo de Bennington poderia ser um local com fendas no tecido do espaço-tempo, portais dimensionais que se abrem e fecham aleatoriamente. Outra teoria aponta para anomalias magnéticas documentadas na região. Essas anomalias poderiam afetar bússolas e talvez até mesmo o cérebro humano, causando desorientação profunda e alucinações. Isso poderia fazer com que as pessoas, em um estado de confusão, caminhassem em linha reta para abismos ou entrassem em cavernas ocultas, perdendo-se para sempre. Isso explicaria por que guias experientes como Mid Rivers poderiam simplesmente se perder em um terreno familiar. Curiosamente, os desaparecimentos em massa pararam subitamente depois de 1950, tão misteriosamente quanto começaram. Mas a fama de Bennington, como um destino proibido, permanece até hoje. A cidade de Glastonbury, que ficava no coração do Triângulo, hoje é uma cidade fantasma, completamente abandonada por aqueles que temiam a terra onde viviam. A floresta de Vermont parece pacífica e convidativa à luz do dia, mas seus segredos estão enterrados sob séculos de silêncio e medo. Se um dia você decidir visitar a Long Trail, um conselho: nunca, jamais, perca seus companheiros de vista. A montanha ainda está lá, observando e ouvindo. O que você acha que aconteceu com James Tedford, o homem que sumiu de dentro do ônibus? Foi um sequestro impossível, um evento paranormal ou algo que ainda não conseguimos explicar? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios que desafiam a nossa compreensão, inscreva-se no Destino Proibido e ative as notificações. Obrigado por assistir.